A verdade nua e crua após nossos primeiros meses morando no Brasil e vivendo com salário mínimo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ine, eu sou de Moçambique, moro no Brasil há 2 anos e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês compartilhar a nossa experiência, a nossa realidade vivendo no Brasil com salário mínimo. E principalmente para os moçambicanos que sonham em vir morar no Brasil, para trazer também essa realidade da nossa experiência. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, assistam até o final. Não se esqueçam, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa um like e compartilha este vídeo. No finalzinho deixa ficar um comentário. A intenção deste vídeo é compartilhar a nossa experiência morando no Brasil e a época que a gente sobrevivia com o salário mínimo, até porque existe muita comparação do salário no Brasil e em Moçambique. Eu sempre digo que o Brasil é muito diferente de Moçambique e isso é um fato. Eu falo isso porque o salário mínimo em Moçambique é 3 vezes menor que o salário mínimo no Brasil. É claro que isso depende do setor da atividade, mas a realidade é mesmo por aí, tipo, é de entre 2,7 a 3 vezes mais. E eu falo como uma moçambicana que já trabalhou em Moçambique. Houve um tempo, nos meus primeiros anos como professora, chegava a receber menos de R$ 600 hoje em dia, né? E depois de um tempo, depois desses 2 anos, teve um aumento significativo do salário em Moçambique, mas ainda assim o salário mínimo continua estando 2 vezes abaixo que o salário mínimo no Brasil. Mas eu também entendo que só falar que, olha, no Brasil o salário mínimo é 2 e chega a ser 3 vezes mais do que Moçambique, pode deixar algumas pessoas deslumbradas com isso, mas nós devemos levar em consideração o estilo de vida de Moçambique e do Brasil também. Eu acredito que esse estilo de vida, esse custo de vida acompanha esse crescimento salarial. E é exatamente nesse ponto que às vezes é muito fácil da gente se enganar. Em Moçambique dá para sobreviver com básico do básico, básico do básico, só para ter uma noção de uma diferença que eu falo muito. Até quem tem um salário mínimo no Brasil ainda consegue ter um frango na geladeira, o que não é uma realidade em Moçambique. Tem famílias que chegam a passar meses sem saber o que é comer um frango, algo muito simples. Tem o feijão, no Brasil consome-se feijão todos os dias e quase todas as famílias brasileiras que eu já conheci amam comer feijão todos os dias. E eu cresci sabendo que o feijão para algumas famílias é um luxo, né? Então, um pouco dessas diferenças. O básico do básico que eu falo de Moçambique é de sobreviver mais com o que a gente cultiva, mais com o que a gente semeia ali no nosso quintalzinho, com o que vende-se muito a um preço muito baixo. Por exemplo, a questão da couve. Aqui a couve chega a estar assim, em alguns supermercados acima de R$ 2, R$ 2,5 por aí. Isso dá quase uns 25, 30 meticais em Moçambique. Esse é um preço que daria para comprar 4 ou 5 vezes mais a quantidade da couve que dá para comprar aqui. É o que muito se consome em Moçambique, as verduras e o óleo também. Aqui a gente poupa muito óleo, sabe? Assim, eu compro, por exemplo, 2 litros de óleo e às vezes fica assim um mês consumindo. Em Moçambique não. Eu lembro que a minha família e muitas outras famílias, acredito que vão se identificar, a gente compra 5 litros de óleo para dar para um mês inteiro. Então consome-se muito óleo em Moçambique, ao mesmo tempo que tem famílias que não têm óleo. Não conseguem comprar um óleo, que às vezes custa ali para uma refeição 5 meticais, isso dá menos de R$ 1 no Brasil. Então, existem essas diferenças e é importante enfatizar isso, que dá para sobreviver com o básico do básico, dá. Mas a realidade do básico de Moçambique é diferente da realidade do básico no Brasil. Assim como quem recebe o salário mínimo no Brasil ainda sobrevive do básico. Um básico dentro das condições, dentro do nível que está o Brasil. Quanto ao aluguel, eu lembro que houve um tempo que a gente alugava, a média do aluguel de casa em Moçambique é de 1.500 meticais.
muitas casas assim, muitas famílias que vão alugam casas de 1.500 meticais. A minha casa, por exemplo, tem um condomínio que cada porta ali é alugado por 1.500 meticais. Isso dá menos de R$ 150. Então, estamos a falar de uma faixa de R$ 150 para o aluguel, para uma família que sobrevive de salário mínimo, que é por aí uns R$ 600. E no Brasil, a gente tem um salário, por exemplo, houve um tempo que a gente tinha apenas R$ 1.700 por mês, chegava a ser 1.500 em alguns meses, e R$ 900 daquele valor já ia para o aluguel. Além do aluguel, tem a luz, tem o gás, tem a internet, tem água que você tem que pagar, tem transporte. Transporte para a faculdade, transporte para o trabalho. Então é por isso que só ouvir que é 2 vezes mais que o Brasil, que Moçambique, pode deixar a gente mais deslumbrados, sabe? Com essa ideia. Eu falo em quase todos os vídeos, Brasil oferece oportunidade, não oferece facilidade. Por exemplo, de faxina, do trabalho como faxineira. Eu já cheguei a fazer faxina no Brasil e a diária era R$ 150, chegava a R$ 200 a diária. Esse é um salário de uma trabalhadora doméstica em Moçambique mensal. Um valor que ela recebe por mês, porque é quase 2.500 meticais. E a faixa das mulheres que trabalham assim nos lares, nas casas, é exatamente esse, de 2.500 meticais. Você vê essa diferença e você começa a ver, olha, se eu trabalho como diarista, é possível que eu junte no Brasil, em um mês, o que eu levaria, sei lá, 1 ano e meio para juntar em Moçambique, comparando esses salários. Mas morando no Brasil, você também vai ter um custo de vida mais alto que você teria morando em Moçambique. Tranças, por exemplo, para quem me acompanha há um tempo, sabe que eu trabalho também com tranças, eu faço tranças assim e tal, a domicílio. Tanto que hoje em dia eu faço as minhas próprias tranças, porque bem no começo assim eu precisei aprender a fazer as minhas próprias tranças, fazer tranças em mim, porque eu não sabia, porque o preço das tranças é absurdo. É absurdo, é outro nível. Nós estamos a falar de algumas tranças serem de R$ 300, no mínimo ali uns R$ 150. Esse é um valor que, assim, para o tipo de tranças que se faz aqui no Brasil, seriam umas 3 pessoas a ser trançadas assim em Moçambique. Então, para quem tem esse talento, trabalha com beleza, tranças, trabalhar aqui, com certeza vai lhe dar um rendimento melhor do que em Moçambique. Mas o nível, o custo de vida que vai ter também é diferente com o de Moçambique. Acho quase impossível você vir morar no Brasil e não conversar com alguém e essa pessoa acabar não te dando esse conselho do, olha, invista, nunca gaste tudo que você ganha, tente, no mínimo, se conversar com pessoas que falam sobre educação financeira, sempre vai ter algum brasileiro que vai te falar, olha, aprenda a investir. Aprenda a poupar, aprenda a não gastar mais do que você tem. Evite exageros com cartão de crédito. Muito cuidado com cartão de crédito. E eu aconselho muitas pessoas que vêm para o Brasil, que falam comigo, mandam mensagem, olha, ainda estou me preparando para conhecer o Brasil. O que é que eu faço? Eu falo, olha, você conhece algum brasileiro? Atenção nos conselhos que ele vai dar. E foi quando a gente tomou também a decisão de abrir mão de algumas coisas, como viagens, tour pelo Brasil, muita coisa que a gente queria fazer, mas nós olhamos para a nossa realidade e falamos, calma. Adiantava rodar o Brasil inteiro, conhecer o Brasil de cabo a rabo e chegar no final do mês sem dinheiro para necessidades básicas. O primeiro passo para a gente melhorar um pouco a nossa condição e chegarmos até a sair da nossa kitnet para o nosso apartamento foi aceitar a nossa realidade. Aceitar a nossa realidade. Se existe uma coisa que a gente evita fazer, é gastar mais do que a gente ganha. E isso
ajudou bastante a gente. Eu tive um pouco mais de dificuldade e P sempre falava para mim, olha, Ine, nunca confie no dinheiro que não é o seu. E o dinheiro do cartão de crédito não é o seu dinheiro. Nada, você só está a vir aqui me respeitar. Resumido, a estrutura, a economia e o custo de vida, Moçambique e Brasil é muito diferente. Muito se fala de que o povo brasileiro é muito trabalhador, é muito batalhador, muito também. Pouco se fala sobre a questão do povo moçambicano também ser um povo trabalhador, ser um povo batalhador, mas nos falta muitas oportunidades. Eu não falo isso como uma forma de justificar quem não trabalha e quem vive assim, sou do deixa a vida me levar, vamos viver um dia de cada vez, não, mas porque realmente existe um povo muito trabalhador, que sacrifica todos os dias, que trabalha no campo, trabalha na roça, luta todos os dias, mas falta muitas oportunidades de emprego, falta muitas oportunidades em Moçambique. E por conta disso também o povo acaba sendo um povo mais sofrido. Um conselho que eu daria para quem me perguntasse sobre o que fazer depois que chegar no Brasil, eu diria para não se deixar levar pelos primeiros dias, porque à primeira vista tudo parece incrível, tudo é lindo, as primeiras impressões são maravilhosas, mas ter a educação financeira é muito importante. Não só para quem mora no Brasil, para quem mora em Moçambique também, mas eu vejo que existe na internet essa coisa do povo moçambicano é sofredor e quando chega no Brasil tem uma vida muito boa. Pessoal, existem lugares maravilhosos que você pode apreciar no Brasil, mesmo sendo pobre, mesmo vivendo de salário mínimo, você pode ir para os melhores parques, você sai para caminhar nos melhores lugares, você tem acesso às melhores vistas daqui do Brasil, a natureza, coisas lindas, tudo isso do bom e do melhor. Mas pensar que assim que você chega no Brasil, você vira milionário, você vira rico, é uma ilusão. É uma ilusão, a não ser que você já venha para cá sendo uma herdeira ou um herdeiro e sejam afortunados, ok, tudo bem. Mas se for para vir, para ter uma realidade normal aqui do Brasil, é muito importante olhar para a realidade da situação e não se deslumbrar. Tudo isso a gente aprendeu, algumas coisas a gente aprendeu na prática, outras coisas a gente ouviu o conselho de alguns brasileiros que nos ensinaram, muito nos ensinaram mesmo, e outras coisas a gente aprendeu falhando mesmo, por exemplo, ontem eu gravei um vídeo sobre a minha vida no Brasil e toda a questão da legalização de documentos e o acesso a serviços que você pode vir a ter no Brasil, tendo a documentação legalizada. E quando eu falei da abertura de conta, eu vi muitos comentários que diziam isso. Olha, preste atenção, não vá abrindo contas em qualquer banco, não vá usando cartão de crédito, não vá gastando demais. Tem a questão dos impostos também, que a gente foi aprendendo a fazer isso. Tem um vídeo que eu gosto muito que o P falou que no Brasil você tem que ter muito cuidado com os impostos, porque eles contra a lei. Tipo, se você não paga impostos, você está ilegal. Então, a nossa principal preocupação realmente todos os meses é algo que a gente não fazia em Moçambique, que é pagar os impostos, termos impostos pagos em dia. Tem um conjunto de coisas que vem no meu contrato de trabalho que descontam assim, mensalmente. No meu primeiro salário já vem ali, olha, esse é o desconto de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. É assim que a gente vive. E é isso, pessoal. Eu espero que a nossa experiência ajude alguém. Não digo isso para assustar ou desanimar, mas para preparar você e consciencializar sobre a questão da realidade mesmo. Se for te ajudar de alguma forma, eu já fico muito feliz, até porque eu acredito que uma pessoa preparada sofre menos. Então, se você gostou e assistiu esse vídeo até o final, deixe ficar seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. E família, quero muito saber de vocês, o que vocês gostariam que eu falasse, que eu compartilhasse aqui no próximo vídeo. Deixem ficar nos comentários, eu leio tudo direitinho. E antes de terminar, só para deixar claro que a intenção desse vídeo não é de falar mal nem de Moçambique, nem do Brasil. É mesmo para compartilhar a nossa experiência, até porque o Brasil e Moçambique são dois países que fazem parte da minha história e do meu crescimento como pessoa. Então, poder compartilhar isso com vocês e isso poder ajudar alguém já é mais do que o suficiente.
Lembrei agora que eu estou aqui, já vim para a cozinha para poder preparar o café da manhã, que eu estou gravando esse vídeo muito cedo, que Moçambique não só tem muita gente com vontade de trabalhar, como também tem muita gente muito criativa e super talentosa. Tem muitos pintores que saem pelos países afora. Tem muita gente que alguns até têm a oportunidade de mostrar o seu talento, o seu trabalho pelos países afora. Tem modelos muito incríveis e talentosas, tem pintores, tem muitos humoristas também, comediantes, humoristas que alguns até moram aqui no Brasil, então estão tendo mais visibilidade, mais oportunidades no Brasil. Alguns no meu país ainda lhes falta a questão da visibilidade, da valorização do artista também. Então é uma coisa que aqui também tem muito, noutros países também tem modelos incríveis que eu acompanho, que são moçambicanos, que brilham nos Estados Unidos, que brilham na França, que brilham em Paris. Então é assim, é por aí. Existe sim um grupo de quem é mais folgado, existe um grupo de quem só lhe falta a oportunidade de estar mostrando seu talento e não só de estar a investir esforço trabalhando para algo que realmente dê algum rendimento legal no final do mês. Era só para acrescentar essa coisinha aqui, que eu já tinha saído lá do escritório, já estou aqui, ó, limpando a cozinha e finalizando o café da manhã. Um beijo!